Função exponencial. Função exponencial. A função exponencial pode ser usada para descrever, modelar, representar comportamento de várias situações do nosso cotidiano. Podemos observá-la, por exemplo, na matemática financeira, em situações que envolvem juros compostos, em reprodução de cultura de bactérias, no acidente que houve em Chernobyl, acidente no reator nuclear, ou ainda na decomposição de uma substância química que obedece à lei exponencial, ou até mesmo o comportamento dos novos casos de Covid durante a epidemia de 2020, que aproxima-se muito no comportamento exponencial. Definição da função exponencial. Definimos como uma função exponencial uma função de f de r em r. R, o primeiro R, é o domínio da função. É onde a gente encontra os valores de x. X é domínio de uma função. É justamente no plano cartesiano a reta horizontal, ou o eixo horizontal. E R asterisco mais é justamente o conjunto dos números reais positivos, quer dizer, estritamente positivos. Significa dizer que zero não faz parte desse conjunto. É por este motivo que ele está com este asterisco. O conjunto contradomínio, ele é localizado no eixo vertical, o eixo Y no plano cartesiano. O conjunto imagem é um subconjunto do conjunto contradomínio. A lei de formação pode ser escrita como sendo f de x igual a elevado a x, onde a, que é a base, é um valor real positivo. Já o valor de x, que é o elemento do domínio desta função, ele pode ser um número positivo, um número negativo ou zero. Eu coloquei aqui dois exemplos. O f de x igual a 3 elevado a x e o exemplo f de x igual a 0,5 elevado a x. Observando que o expoente, que é justamente a variável da função exponencial. Temos dois tipos de função exponencial. Quais são elas? Bem, são dois casos. Quando ela é crescente e quando ela é decrescente. Como podemos identificar, então, uma função exponencial crescente ou uma função exponencial decrescente? Para isso, basta estarmos atentos ao valor de A, que é a base. Se a base for um número maior do que 1, a minha função é uma função crescente. Observa-se que neste gráfico aqui, que é o gráfico de uma função exponencial, ele é crescente porque quanto maior os valores de x, maior serão os valores de y. Quanto maior os valores do domínio, maior serão os valores das imagens desse valor x que se encontra no contradomínio. Vale salientar que f de x é a mesma coisa de y. Então, minha f de x é o ponto localizado a partir do eixo y. A função exponencial é decrescente quando justamente a base ela está entre 0 e 1. É a maneira que nós identificamos que uma função é decrescente. Vamos fazer a construção de alguns gráficos e observar o que é que nós estamos falando como a base maior do que 1. A base entre 0 e 1. Olha só, eu coloquei aqui como um primeiro exemplo f de x, que é igual a 3 elevado a x. Você observa que A é 3 e A é maior do que 1. Então, mesmo sem
eu esboçar o gráfico, eu já reconheço que a minha função exponencial ela é crescente. E o que quer dizer que uma função é crescente? Quer dizer que quanto maior os valores que eu empregar em x, maior serão os valores da minha imagem em y. Eu coloquei aqui uma tabela. Eu coloquei a tabela onde temos o valor de x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E vamos substituir aqui no lugar de x esses valores. E vamos observar o que é que vai acontecer com a minha função. Qual é o valor numérico que vai ser determinado para y, para a imagem de x. Nós temos aqui uma tabela e foi colocado aqui os valores de x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos pegar cada valor de x e substituir nesse x que é expoente do 3. A partir daí, vamos observar qual é o valor que vai aparecer para y, onde y é a imagem do meu elemento x do domínio. Este valor y é a imagem e ele se encontra no contradomínio da minha função. Então, eu coloquei o menos 2 no lugar do x. Fiquei com 3 elevado a menos 2. A potência com expoente negativo. O que é que acontece com a base? A gente inverte a base. Então, o 3 passa a ser 1/3. O que era o numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Mas como o 3 está sendo elevado a 2, eu sei que 3 vezes 3 é 9. Então, eu fico com 1 sobre 9. Quando x for menos 2, y vai ser 1/9. Agora, eu vou substituir o valor de x por menos 1. E vai acontecer a mesma coisa. Expoente negativo faz com que eu inverta a minha base. E a base agora passa a ser 1/3. 1/3 elevado a 1. Porque quando eu inverto a base, o meu expoente ele passa a ser positivo. Como o meu expoente é 1, ele vai ficar sendo igual a 1/3. Então, o que é que nós temos no ponto B? Nós temos no ponto B que quando x for menos 1, y será 1/3. O que é que você observa em relação ao número anterior, ao par ordenado anterior? O valor de x aumenta, deixa de ser menos 2 e passa a ser menos 1. E o que é que acontece com o meu valor de y? Ele também aumenta na mesma proporção. Ele deixa de ser 1/9 e passa a ser 1/3. Vamos agora substituir o valor de x por 0. 3 elevado a 0. Ora, todo número elevado a 0, a gente viu em potência, que é igual a 1. Então, 3 elevado a 0 é 1. O que foi que aconteceu? O valor de x aumentou. Deixou de ser menos 1 e passou a ser 0. O que foi que aconteceu também com minha imagem? Ela aumentou. Ela deixou de ser 1/3 e passou a ser agora 1. Vamos agora substituir o valor de x por 1. E ficamos com 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3. Mais uma vez, o valor de x aumenta e o valor de y também. O valor da imagem acompanha o crescimento do valor do número do domínio. A outra representação vai ser quando x for igual a 2. Eu tiro o valor de x e no lugar do x eu coloco 2. Agora eu tiro o valor de x e coloco 2. E o que é que eu observo?
que 3 elevado ao quadrado é igual a 9. 3 vezes 3 é 9. Então, observando agora, o valor de x deixa de ser 1 e passa a ser 2, aumenta. E o valor de y, o valor da imagem, que era 3, passa a ser 9. Vamos agora representar esses valores no gráfico, no plano cartesiano. Nós temos o eixo x e o eixo y. O eixo x é esse eixo horizontal e o eixo y é o eixo vertical. Vamos representar cada ponto. O ponto A é menos 2 e 1 nono. Então, aqui, ó, x é menos 2 e y é 1 nono. O outro ponto foi quando x for menos 1 e y é 1 terço. Observa-se que o ponto 1, ele subiu mais um pouquinho. Quando x foi menos 1, y foi 1 terço. O que é que a gente observa no ponto C? Ele sobe mais um pouco. Quando x for 0, o valor de y é 1. Ele agora é um ponto em cima do eixo y. E vamos agora representar no plano cartesiano o ponto D. O que é que observa? Ele deixa de ser 0 e passa a ser 1. E o que é que eu observo aqui? Quando x foi 1, y foi 3. A imagem é 3. Então, olha, nota-se aí que houve mais uma alteração. Ele sobe mais um pouco, ele sobe mais do que quando ele subiu de A para B, do que quando ele subiu de B para C. Quando ele sobe de C para D, você vê que há uma subida representativa. E quando a gente representar agora o ponto E no plano cartesiano, olha só uma unidade a mais, o que é que acontece com a imagem no plano cartesiano? Ela sai de 3 e dá um pulo imenso para 9. Então, o que é que você observa? Que o crescimento de uma função exponencial, ela cresce muito rápido. Ela representa esta curva e cada vez que o valor de x é aumentado em um só ponto, em y, ele cresce vários pontos. Então, a função exponencial é uma função, é uma curva e que cresce de forma muito significativa. Vamos ver agora a representação também do gráfico quando eu tenho a função exponencial decrescente. Este é o caso onde o valor de A ele está entre 0 e 1. Quando eu digo aqui f de x é igual a 1 meio, 1 meio é aquele caso do 0,5. Ele está aqui representado em forma de fração. Eu poderia representá-lo em forma de número decimal? Pode representar sim em forma de número decimal. O que você precisa entender é que como ele está representado, não importa. O que importa é saber, este número, ele é maior do que 1, mesmo ele sendo um número decimal, ou mesmo ele sendo representado em forma de fração, ele é maior do que 1. Se ele for maior do que 1, essa minha função é exponencial crescente. Mas se o valor representado em forma de fração ou em forma de um número decimal, ele representa um número que varia entre 0 e 1, ele está no intervalo entre 0 e 1, então esta minha função exponencial, ela é decrescente. Vamos fazer do mesmo jeito que fizemos na anterior. O que vai acontecer com o gráfico desta função? Eu tenho aqui f de x igual a 1 meio elevado a x. Os valores de x eu representei da mesma forma. Eu coloquei o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. E agora eu vou substituir. No lugar do x eu vou colocar o menos 2. O que que acontece com a minha base quando o meu expoente é menos 2, é negativo? Eu inverto a base para tornar o expoente positivo.
Quando eu inverto, eu vou ficar com 2 elevado a 2. E 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é igual a 4. O meu primeiro ponto diz o seguinte, que x é menos 2 e y é 4. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar o valor de x. Ele deixa de ser 2 e passa a ser agora menos 1. Então, no lugar do x, eu coloco menos 1. Vai acontecer o quê? Como o meu expoente é negativo, a minha base vai, mais uma vez, alterar, trocar de posição, inverter. Então, para tornar o meu expoente positivo, eu fico com 2 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é sempre igual à base. Então, como a base agora é 2, ela vai ser 2. O que é que você observa? Que eu aumentei o valor de x, porém, o valor de y ele diminuiu. Vamos ver o que vai acontecer com o outro ponto. No lugar do x, eu vou colocar o zero. Então, vou ficar com 1 meio elevado a zero. E a gente sabe que na potência diz o seguinte, todo número elevado a zero é igual a 1. Não importa se esse número ele é inteiro, se esse número ele é uma fração, se esse número é uma raiz. O que importa é, se ele não é zero, claro e evidente, todo número elevado a zero, exceto o zero, é igual a 1. Então, 1 meio elevado a zero é 1. O que é que você observa agora no meu ponto C? Eu aumentei o valor de x, mas o valor de y diminuiu. Vamos ver agora quando o valor de x deixa de ser zero e passa a ser 1. 1 meio elevado a 1, ele é igual à base, então ficou 1 meio. Então, eu aumentei mais uma vez o valor de x e o valor de y continua diminuindo, decrescendo. Agora, ó, o valor de x deixa de ser 1 e passa a ser 2. E quando eu coloco 1 meio elevado à segunda, eu tenho 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 2 dá 4. Então, eu fico com um gráfico com o ponto E como sendo o valor de x 2 e o valor de y, a imagem 1/4. Representando cada ponto desse A, B, C, D e E no plano cartesiano, você observa que quando x foi menos 2, ó, o valor de y foi 4. Este é o meu ponto A. Então, eu aumento o valor de x de menos 2 para menos 1. E o que é que eu observo? Que o meu valor de y agora passa a ser 2. Ele diminuiu, né? Ele está descendo. Quando eu chego agora para representar o meu ponto C, o valor de x, que é 0, eu tenho como y a imagem igual a 1. O ponto se encontra justamente em cima do eixo y. Em que ponto? No ponto 1. Eu vou aumentar e agora eu tenho o ponto D como imagem igual a 1 meio, a metade de 1. E quando eu substituo o valor de x por 2, eu tenho agora o ponto E representado como a imagem de 1/4. Então, o que é que você observa? Quanto maior os valores de x, menores vão ficando os valores de y. Isto é que caracteriza uma função decrescente, uma função exponencial decrescente. Existem propriedades sobre a função exponencial. A nossa primeira propriedade que a gente vai olhar quando a gente observa uma função exponencial é a seguinte: a função é exponencial, é uma função exponencial qualquer, né, independente do valor de sua base, ela precisa ser positiva, porém, se o valor de A é maior do que zero, nós temos que f de zero é igual a 1. Independente da minha função ser crescente ou decrescente. Quando eu coloco x, o domínio, o ponto zero, como ele
a variável ele fica no expoente da minha função, ele torna a minha imagem igual a 1. Isto é uma coisa certa, independente da minha função, ela ser uma função crescente ou decrescente. Então, essa é uma das propriedades da função exponencial. Ela vai sempre cortar o eixo y no ponto 1, 0, 1. X é 0 e y vai ser sempre 1. Qual é a outra propriedade que nós temos? Nós temos o seguinte, a função exponencial ela é injetura. Dado os valores x1 e x2, de tal forma que o valor de x1 e x2 seja diferente, ele vai ter imagens também diferentes, imagens y no contradomínio também diferentes. A f de x1 é diferente da f de x2. Eu estou dizendo o seguinte, que f de x, ó, eu tenho aqui x, são os elementos do domínio. Não importa quais foram os elementos do domínio, ele vai ter sempre uma imagem distinta, uma imagem diferente no contradomínio. Isto é uma característica da função exponencial. Eu não posso ter dois elementos do domínio tendo imagens iguais no contradomínio. Isso não caracteriza uma função exponencial, porque toda função exponencial ela precisa ser injetiva. A terceira propriedade é a seguinte: é possível saber o comportamento de uma função independente da gente ver o gráfico dela, só observando o valor da base. Se a base for um número maior do que 1, eu já entendo já de imediato que a minha função ela é crescente. Se a base for um número entre 0 e 1001, eu já sei que esta função ela é uma função decrescente. Esta é a terceira propriedade da função exponencial. Eu não esbocei o gráfico, eu não vi o gráfico, eu vi apenas a função e já posso identificar se essa função ela é crescente ou essa função é decrescente. E a quarta e última propriedade é o seguinte: o que é que a gente observa? Ora, no plano cartesiano nós temos 4 quadrantes. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Ele sempre começa nesse sentido. O primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. A função exponencial, ela é esboçada justamente onde? Nos dois primeiros quadrantes. No primeiro e no segundo quadrante. Basta ser uma função crescente ou decrescente. Bem, eu coloquei aqui alguns exemplos para que vocês observassem a situação. Olha, de acordo com o gráfico da minha função, eu observo que a base ela é um número positivo. Logo, a minha função é crescente. O que é que eu observo também? Que a 2 elevado a x, eu somei 1. Se não tivesse este valor, fosse somente 2 elevado a x, eu saberia que ela ia cortar a minha função justamente no ponto 1 em y. Quando x fosse 0, y seria 1. Se por acaso minha base fosse entre 0 e 1, eu também teria esse mesmo valor. Quando x fosse 0, ela seria 1. Mas o que é que você observa? A 2 elevado a x, eu estou adicionando um valor. Então, vai acontecer uma pequena alteração no meu gráfico. Ele continua nos dois primeiros quadrantes? Continua, porque eu estou adicionando, eu vou subir este gráfico. O que é que você observa? Você vai calcular da mesma forma que a gente calculou anteriormente. No lugar do x, você vai colocar o menos 2, e o menos 2 vai dar como valor 1/4, só que aqui eu vou somar a 1/4 mais 1. Então, o que é que a gente faz?
4 vezes 1 dá 4, mais 1, 5, 5 quartos. Então, quando x for menos 2, y é 5 quartos. Quando eu substituo x por menos 1, eu fico com 1 meio mais 1. Ou seja, 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1, 3, 3 meios. Quando x for menos 1, y será 3 meios. Agora, quando x for zero, eu vou tirar o valor de x e no lugar eu vou acrescentar um zero. Todo número elevado a zero é igual a 1 e 1 mais 1 é 2. Então, quando x for zero, y é 2. Agora, vamos substituir o 1. 2 elevado a 1 é 2 e 2 mais 1 é 3, certo? E quando x for substituído por 2, eu tenho 2 vezes 2, 4, e 4 mais 1 é 5. Então, o que é que você observa? Você observa que o gráfico desta função, ele subiu. Era para ele estar cortando o eixo y no ponto 1. Mas o que é que você observa? Você observa que quando x foi 0, y agora foi 2. O meu gráfico ele tem a mesma curva, porém ele intercepta o eixo y no ponto 2. Quando x for menos 2, ele será 5 quartos, né? É um valor maior do que 1, né? Você observa aí. Quando ele for 1, ele passa a ser 3. E quando ele for 2, ele é 5. Aqui já é a representação quando a base é menor do que 1 e está entre 0 e 1. Aqui é a representação da função quando a base está entre 0 e 1. Eu tenho 1 meio elevado a x mais 1. A gente vai representar da mesma forma. Agora eu tenho uma função 1 meio elevado a x mais 1. Então, quando eu substituir o valor de x por menos 2, nós vamos ter como resposta 5. Quando eu substituir o valor de x por menos 1, nós vamos ter 3. Quando eu substituir por 0, vai ter 2. Quando eu substituir por 1, vai ser 3 meios. E quando eu substituir por 2, eu tenho 5 quartos, que é justamente o caso anterior. Ele agora é decrescente, vai diminuindo a cada vez que os valores de x aumentam. O que eu quero ver com vocês é o seguinte, é olhar para a função. Esta função aqui, rosa, ela representa a minha função crescente. E esta função em verde, ela representa a minha função decrescente. É a minha função exponencial crescente e a minha função exponencial decrescente. Olha só, eu tenho aqui esta representação. Eu coloquei aqui, f de x é igual a 2 elevado a x. Este aqui é o gráfico da minha função rosa, tá certo? Ele está passando aqui em 1. Esta verde é o gráfico da minha função f de x igual a 1 meio de x. O que eu quero mostrar é o seguinte, se por acaso a minha função deixa de ser f de x igual a x mais 1 e eu coloco agora, eu coloco justamente esta função, ó, f de 2 elevado a x mais 1, o que é que vai acontecer com o meu gráfico? Ele vai subir. Quando eu tenho nesta posição, f de x, quando x for 0, todo número elevado a 0 é 1. Então, ela está passando, cortando o eixo y no ponto 1. Quando eu adiciono um número externo a 2 elevado a x, o que é que vai acontecer com o meu gráfico? Ele sobe uma unidade. Se por acaso eu tivesse colocado a função f de x igual a 2x mais 2, ele iria subir, ele estava aqui, ó, ele iria subir 2 posições. É isso que vai acontecer com o meu gráfico, ele sobe 2 posições.
Será que vai acontecer diferente da minha função exponencial se por acaso ela for decrescente? Ora, se ela tiver decrescente, ela também vai ocorrer da mesma forma. Se eu tiver um mais um positivo, ela sobe, né? Ela sobe, ela é essa aqui, ó, a verde, ó. Ela sobe para o ponto 2. Deixa de ser 1 e passa a ser o ponto 2. Se eu tivesse um 2 aqui, eu iria subir mais um pouco. Agora eu pergunto, se por acaso eu tivesse, ao invés do mais 1, eu tivesse, agora, a minha função f de x igual a 2 elevado a x menos 1. O que iria acontecer? Ela vai descrescer para onde? Para zero. Porque ela vai descer apenas uma casa. Isso não quer dizer que ela vai ficar em cima do ponto menos 1. Ela vai ficar em cima do ponto menos 1 se por acaso eu descer 2 unidades. Aí sim, eu pego aqui e desci. Aí se aqui tivesse um outro pontozinho, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo deslocar aqui, ó. Esse pontinho aqui agora, ele é menos 1. Aí ele estaria aqui, porque ele desceu 2 casas. Mas no nosso caso aqui não, né? Aqui, ó, desceu apenas uma casa. Ele vai estar em cima do 0, 0, certo? Porque, ó, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 2 elevado a 0 é 1 e 1 menos 1, 0. Fica em cima do eixo. X for 0, y também é 0. Isso acontece também com a minha função exponencial, se por acaso ela for decrescente. Acontece da mesma forma. O que eu quero mostrar para vocês é que na nossa aula live a gente vai resolver situações, esboçar gráficos de funções, assim também, ó. A base deixa de ser 2 e passa a ser 3, e o expoente também ela tem alterações aqui, ó. Aqui, ó, x mais 1. O que é que vai acontecer com o meu gráfico? A gente vai ver isso na nossa aula live, tá bom? Ou então, se eu tiver uma situação dessa aqui, ó, f de x é igual a 2 elevado a x mais 1, ou então, se eu tivesse 2 elevado a menos 1, menos 2, o que é que vai acontecer com o meu gráfico? A gente vai ver tudo isso justamente na nossa aula, no próximo vídeo. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Até o próximo vídeo.